isso é uma virada de chave muito difícil, pelo menos está sendo para mim, descobrir o que eu centralizo e o que eu não centralizo. Centralização oferece vários benefícios, como segurança. Não vou falar que a blockchain não tem, mas a centralização te dá segurança, uma falsa sensação de segurança. Tem uma entidade central. Te dá uma velocidade maior, porque geralmente empresas estão utilizando servidores ultrapotentes para processar, é por isso que o Pix é mais rápido do que uma transação de criptomoedas. Mas ao mesmo tempo tem uns probleminhas, né? Você nunca sabe quais dados realmente a empresa tem seus. Temos LGPD para tentar corrigir isso, mas é impossível saber todos os dados meus que estão no Google. Porque tem coisas lá que só... Tudo, eu já te digo tudo. Inclusive o que você tá falando aqui agora. Inclusive das barras de ouro, né? Não, inclusive você tá falando aqui. Exato. Né? Porque o Google pode reconhecer que você tá nesse podcast efetivamente pelo nome que a gente vai colocar na descrição e colocar num arquivo tudo que você tem, tudo que você falou, e o Google entende o que a gente está falando hoje. Então, eu falei uma coisa brincando, mas que é verdade. Né? Ele pega da thumb, minha foto, já armazena e utiliza ou vende esse dado para outras empresas indiretamente para me afetarem com ads. Fala bem do Google aí, então, rapidinho. Incrível. É incrível. Incrível. Amamos o Google. Se ranquear bem no YouTube ainda, maravilhoso. Muito bom. Para mim, o grande ponto de chave, assim, eu acho que é a adoção mesmo. Eu, como defensor da parte tecnológica, eu entendo que a gente tem que realmente criar mecanismos que facilitem o acesso dos usuários, mas na parte de blockchain, na parte de, se a gente for entrar ali em chave privada, chave pública, se a gente for explicar isso para uma pessoa, só que isso é difícil de explicar, mas também é difícil de a gente criar mecanismos de que como que eu crio um mecanismo de controle para o usuário, facilidade para o usuário, sem denegrir o poder daquelas chaves? Porque, assim, eu tenho como, sim, de formas centralizadas, facilitar como o Pix facilita ali, como o exemplo foi citado. Tem, sim, como a gente fazer isso. Não é difícil fazer isso. Só que a gente vai entrar na parte que a gente vai ter o poder de acesso das chaves. E se a gente tem poder de acesso dessas chaves, a gente tem poder de acesso sobre o indivíduo digitalmente. Então, tudo que a gente falou sobre blockchain, sobre distribuição de dados, cai por água. Cai por terra. Então, assim, fica muito difícil a gente criar mecanismos, isso até tecnicamente falando, de a gente criar uma forma de adoção rápida, sem ferir o poder de acesso do usuário. Então, eu também vejo... Eu tento estudar sobre isso diariamente. E assim, até para mim que estou há muito tempo nesse mercado, na parte de programação, na parte técnica, é difícil de encontrar uma solução viável, né? O MetaMask ali, eu acho que foi a solução que, assim, mais chegou próximo da UX, UI design ali, para poder fomentar essa adoção em massa. Hoje o MetaMask ele tem mais de 1 milhão de usuários ativos que usam diariamente a carteira deles. E a gente não tem como criar uma ferramenta tão bom quanto sem ferir esse ponto-chave, esse ponto principal de acesso do usuário. Né? Quanto tempo você acha que vai levar até a gente conseguir realmente solucionar esse problema? É difícil dizer, né? Porque eu acho que tem muito desse problema. Tem o problema de que o usuário ele quer usar assim cripto. Às vezes, eu tenho muitos amigos meus que querem entender mais sobre cripto, querem entender mais sobre blockchain, só que quando eu começo a falar sobre hashing, sobre criptografia, assimétricas... eles se aí eles falam, acabou. Pô, aí eu acho que eu não tô querendo saber tanto assim, entendeu? E a gente precisa quebrar essas barreiras, entendeu? Como que eu falo para ele, cara, quando você criar uma carteira, não é opcional você fazer o backup dessas palavras. Não é uma coisa que, cara, se você perder... Por mais que eu esteja provendo o serviço para você, nem eu, como empresa, consigo... Ninguém nunca mais encontra. Pegar esse... Tem várias pessoas que criam carteiras de cripto e não guardam. Muita gente. Cara, assim, eu não vou falar que eu também não cometi esse erro. Já cometi esse erro. Acho que todo mundo cometeu esse erro quando estava começando, sabe? Mas a partir do momento que você percebe que o que você está fazendo, aquilo que você está gerando é uma posse sua... tá o seu capital ali, você começa a olhar com outros olhos, né? Você começa a ter mais cuidado, assim, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Agora, a questão dos NFTs, tokenização, a gente percebe que, às vezes eu tenho um token ali que não vale nada.
Aí, de repente, se deixa uns 3, 4 tem um anos... tweet pum, do Elon Musk. o Elon Musk fala que é a melhor cripto do mundo. Cara, você vai ver e você tá com um baita dinheiro. Aí você percebe aonde que tá a minha cripto. Puta, Onde qual que tá minhas carteira? Qual palavras? carteira? Qual carteira Putz. que tá? Daí o cara Perdi. vai procurando e tenta procurar e daí vai cair naquelas histórias de pessoas que tinham HD cheio de Bitcoin e foi pro lixão, Caramba. chaves esquecidas. Então, assim, isso contribui até com a questão da deflação do Bitcoin. Quanto mais a gente perde, menos tem. Quanto menos tem, maior demanda, maior preço. E assim vai... Um exemplo legal do que o Dani falou é que tudo que eu falei sobre você poder levar a criptomoeda para outro país, mas cai por terra a partir do momento que você tem uma corretora centralizada cuidando disso. Eu bato na corretora, mas não é por mal, a Charles deve entender, porque a gente fala sobre Bitcoin, criptomoeda, sobre descentralização. Mas dentro da corretora de cripto, é ela que tem sua carteira. Se acontecer Exatamente. alguma coisa, o governo ainda pode bloquear essa entidade. Uma Binance da vida, o governo ainda pode bloquear a Binance, você pode perder o acesso à sua conta. Então, muito cai por terra é exatamente o que o Daniel falou. Tipo, qual que é o limite de eu dar essa descentralização para o usuário? Até onde eu vou para facilitar a vida dele sem ferir os direitos que ele tem, dada essa nova tecnologia?